Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Landim, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lorencast. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre design e emoções, como essas duas coisas se relacionam para formar uma interligação muito legal. E para esse papo, vocês vão ver que eu trouxe uma convidada aqui de peso, que é designer de marcas, branding, professora e criadora do projeto Layoutar e também já foi TED Speaker. Olha só que legal. E eu tô falando da Itamara Ferreira. E ela ajudou bastante a gente a entender qual que é essa relação dessas duas áreas que vocês... Cara, esse episódio aqui tá mind blow. Vocês vão ver. No final do episódio, a cabeça de vocês vai explodir porque foi um papo muito legal. Então, bora pro episódio. Fala pessoal, eu tô aqui hoje com uma presença ilustre, Itamara Ferreira, ela que eu não vou nem falar, eu vou deixar ela se apresentar, mas eu vou perguntar aqui, Itamara, você tá bem, tudo bem? Conta aí pessoal, quem é você na fila do pão? Eu estou ótima, obrigada pelo convite de estar aqui nesse podcast, esse projeto muito legal, que eu acho que a gente precisa inclusive de mais podcasts no design, né? Bom, vou me apresentar então, eu sou Itamara Ferreira. Eu sou designer de marcas e eu também sou professora de design. Eu tenho um curso chamado Layoutar. Na verdade é mais que um curso, né? Eu me refiro ao Layoutar como um projeto mesmo mais amplo, né? Porque a gente tem o curso, mas a gente também está sempre trazendo novas iniciativas para designers, materiais gratuitos, inclusive. A gente tem o nosso desafio, que é a Copa, um desafio de criatividade, a Copa Layoutar. E tem sido, assim, o meu projeto filho, assim, né, que eu me dedico muito, assim, e é muito legal a gente ter um projeto nosso que a gente faz, que a gente acredita. E, além disso, eu também sou palestrante, gosto de compartilhar conteúdo, então tô sempre criando conteúdo lá para as redes sociais, tanto pro Instagram, quanto pro LinkedIn, pro Twitter. Pessoa onipresente, né, acho que criador hoje em dia é quase uma pessoa onipresente. TikTok, estou também no TikTok, viralizando por aí, então, bom, basicamente, mas essa é a minha parte profissional, né, gente? Também sou mineira, estou morando atualmente no Rio de Janeiro e tamo aí. Essa sou eu, um pouquinho de mim. Se vocês não conhecem a Itamara, eu peço aqui já antecipado para vocês irem nas redes dela. Ela tem uma palestra fenomenal do TED Talks que eu assisti, eu pensei assim, tem que chamar essa pessoa para falar disso, porque é uma coisa que eu nunca, eu realmente nunca escutei no design. Eu escutei, né, outras coisas no design. É claro que a gente tem, né, teoria de cor, né, e várias outras coisas que já é mais comum pra gente no design. Só que aí você veio e você falou de sinestesia. O que é sinestesia? Explica pro pessoal aí o que é isso. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, como é que eu comecei a fazer esse estudo, né? Da onde que veio isso? Bom, cara, que difícil, assim. Eu acho que eu comecei a estudar sobre formas, sobre Gestalt, né? Que é a maneira como a gente vê as formas. E eu dou aula disso, né? No Layoutar a gente tem um módulo inteiro sobre Gestalt. E eu gosto muito da parte de neurociência, sabe? Eu sou muito apaixonada, eu vejo muito documentário, eu estudo, eu leio sobre isso. E a parte de psicologia também. Eu acho que o design tem muito essa ligação com a psicologia, com a neurociência. Eu me deparei em algum momento sobre a sinestesia, só que eu sempre achei que sinestesia, quando a gente vê matéria, quando a gente vê artigos sobre, é sempre aquela coisa de misturar sentidos, né? Sinestesia é a mistura de sentidos, é isso que significa, mas são sempre assim, uma pessoa que vê a cor do som. Então, se eu não me engano, acho que a Lorde, aquela cantora, ela vê a cor do som, se eu não me engano, posso estar errada, mas assim, tem essa coisa, né, de você ver a cor do som, ou de você sentir o cheiro de uma cor, ou ver um número que tem uma cor. E eu sempre achei que, beleza, algumas pessoas têm, muito legal, muito interessante. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, porque desde criança, eu sempre senti umas coisas estranhas, que as pessoas não se identificavam. Então eu sempre me achei um pouco estranha, sabe? Eu comecei a pesquisar e descobri que o que eu sentia era um tipo de sinestesia. E aí pronto, aí meu estudo foi aprofundado em níveis estratosféricos, assim. E o que eu sentia era basicamente o seguinte, não era comum das outras pessoas, que quando eu era
era criança, e aí eu tava brincando com uma prima minha, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, e aí eu lembro que eu falei com ela pra gente brincar de falar qual era a forma da voz das pessoas, da nossa família. E isso pra mim era algo muito claro, era algo que era isso mesmo, as pessoas falavam e eu identificava vozes, assim, formas, né, na voz, assim, e eu conseguia quase que desenhar a voz daquela pessoa, né? Eu consegui enxergar uma forma pra ela. E aí eu falei com minha prima, isso é uma brincadeira legal, vamos fazer isso. E ela olhou pra mim com um olhar de absurdo julgamento. E tipo, o que você fumou, né, véi? E eu assim, como assim? Mas você também não vê essa coisa? E eu lembro que depois desse episódio, eu falei, cara, eu acho que eu não posso falar isso com mais ninguém. E eu nunca mais falei de fato. Nunca mais. Eu sempre achei que, sim, gente, é uma coisa de doido isso. E aí, quando eu descobri que isso tinha um nome e que eu não estava doida e que, na verdade, era sinestesia, eu falei, touché. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e fui embora no tema da palestra, né? Que eu aprofundo bastante sobre isso. Trago pesquisas e etc. Mas como que é, assim, como que funciona o cérebro de alguém? Todo mundo é sinestésico? Eu acho que é uma pergunta. É uma boa pergunta. Como que eu enxergo, né? Não é nada muito elaborado, né? Não é uma coisa incrível, um passe de mágica. É simplesmente uma associação. E todas as pessoas fazem associação, sabe? Quando você sente um cheiro e você se lembra de uma pessoa, essa é uma associação. Ou você se lembra de um momento na sua vida, é uma associação. Então, as pessoas que são sinestésicas fazem essa associação também, não é nada muito magnífico e nem incrível. É simplesmente isso mesmo. Então, assim, eu tenho um jeito específico de enxergar os dias da semana. Eu descobri que não são todas as pessoas que têm isso, então os dias da semana, pra mim, assumem formas, né? É como se eles fossem várias torres, tipo essas torres de grafo, né? Então, o domingo é mais alto, a segunda-feira é mais baixa. Sempre que eu falo isso, sempre parece muito esquisito. Quando as pessoas falam, eu consigo enxergar formas, se ela é mais fina, se ela é mais grossa, maior, arredondada. E na minha pesquisa, eu encontrei um estudo muito, muito aprofundado da Universidade de Kyoto. Esse estudo é de 2011. E eles fizeram um estudo, entre várias coisas, também sobre a associação de sons e formas entre humanos e chimpanzés. E eu achei interessantíssimo, assim, porque é o que acontece comigo, associação da formas. Bom, se a nossa associação, né, de ligar formas a sons, ela é aprendida, né, ela é cognitiva, aprendida com seus pais, com a sua vivência, então tudo bem, né, apenas os humanos vão ter isso, né, os animais não vão ter isso. Mas se a nossa associação, ela faz parte do nosso sistema perceptivo, nosso sistema sensorial, nosso sistema primata, né? Então, outros primatas também vão manifestar essa mesma sensação, né? E aí, nada melhor do que eles chamarem lá os parentes mais próximos, que são os chimpanzés, para a gente fazer esse estudo. E aí, o estudo consistia no seguinte, uma etapa deles. Os cientistas colocavam humanos e chimpanzés de frente a um computador e colocavam formas que era emitido na sala. Era um som grave e agudo. Tudo isso de maneira aleatória. E qual era a tarefa do humano e do chimpanzé? Ele deveria olhar para o quadrado branco e clicar no quadrado que aparecia no meio da tela, que também era branco, né? Então, eles precisavam fazer essa associação. Quadrado branco, liga no quadrado branco. Quadrado preto, liga no quadrado preto. Só que eles reparavam que o som interferia muito na velocidade de resposta. E aí, tem um vídeo, inclusive, desse estudo, que num determinado momento aparece um quadrado preto na tela. E o chimpanzé precisa associar ele ao outro quadrado preto. Só que o som que é emitido na sala é agudo, é um som fino, né? Então faz... E na hora o chimpanzé vai no quadrado branco. E aí depois ele se liga e vai no preto. E aí eles começaram a perceber que isso acontecia entre os humanos e os chimpanzés. E qual foi a conclusão desse estudo? Que tanto os seres humanos quanto os chimpanzés, eles tendem a associar formas mais claras e pontiagudas a sons agudos. Então, sempre que você escuta um som agudo, fininho, você associa a formas pontiagudas e formas claras. E, enquanto os sons mais graves são associados a formas maiores, escuras e arredondadas. Então, sim, essa parte da sinestesia nossa faz parte do nosso sistema perceptivo primata, né? Todos nós, de certa forma, associamos sons a formas, a cores.
Então, a nossa percepção do mundo, ela acontece de maneira multissensorial e não com os nossos sentidos separados. É uma coisa bem louca de pensar, porque a gente começa a pensar também sobre a construção da sociedade na questão da gente achar que tudo vem da cultura social e nada vem da gente, né? Tipo, nada vem da nossa pessoa. E como que essa percepção, ela é usada, né? Você falou de sinestesia, a gente tá, né, o pessoal que tá ouvindo o podcast de design, essa sinestesia, esse estudo, pra que foi feito isso? Pra que isso serve no design? O que isso tem relação? Isso é muito bom. Cara, quando a gente conclui, então, que o nosso sistema é integrado, a gente não pode considerar apenas um dos sentidos. Então, se você é designer, você trabalha, na maioria das vezes, com a visão. Só que se você entende que toda a percepção de uma pessoa ela é feita de maneira multissensorial, a visão precisa estar incluída em todos os outros sentidos. Então, por exemplo, se você é designer e você cria, sei lá, um produto físico, você cria, por exemplo, uma caneta. Tudo bem, você pode desenhar lá, né, criar o design da caneta e tudo mais, só que se você não pensar na ergonomia, em como a pessoa vai encostar naquela caneta, se ela é áspera, se ela é macia, você não vai entender como vai ser a experiência dessa pessoa no final. Por exemplo, se você chegou no restaurante, cara, isso é um exemplo que todo mundo já passou. Quando você chega num restaurante e você se senta na cadeira e a cadeira é dura, ou ela é muito frágil, automaticamente você cria uma percepção sobre aquele ambiente. Então, assim, se ela é muito frágil, você já fala, esse ambiente aqui, sabe, não sei, não achei muito requintado, não achei muito, sabe, assim. Aí vem o prato e os talheres. E os talheres são muito leves, muito finos. A faca é aquela que a serra não corta. O prato muito fino também, sabe? Você começa a criar uma percepção de tudo isso. E olha, eu não tô falando de visual. Percebe? Eu não tô falando de visual, eu tô falando de outras sensações. Tô falando do peso, eu tô falando do toque. Há pouco tempo eu fui numa cafeteria em São Paulo, e é uma cafeteria dessas que são instagramáveis, né? E muito sobre isso com os meus alunos, porque e na foto ela parece muito interessante, visual. Mas quando eu cheguei na cafeteria, ela tinha vários outros elementos que me faziam se sentir muito desconfortável. Então, assim, a mesa era daquelas laqueadas brancas que refletia a luz. Então parecia que ela estava engordurada. A soda foi servida num copo de plástico. A luz era daquelas luzes brancas, né? Que deixa tudo parecendo um frigorífico. Os fios eram todos aparentes. Os talheres pareciam aqueles talheres... Era de metal, mas era muito fino, que pareciam de plástico. Então tudo isso fez com que a minha experiência fosse ruim. Então, se a gente é designer e a gente entende que a nossa percepção é feita dessa maneira, integrada, a gente consegue projetar muito melhor. Porque você sabe como é que as pessoas vão estar se sentindo. E eu acho que essa é uma das importâncias do design, assim, na sociedade, né? Se a gente fala que o design é de, por e para pessoas, como é que a gente vai projetar para as pessoas se a gente não entende como elas percebem o mundo? Então, por isso que a gente precisa estudar sobre pessoas. Isso levantou a questão, assim, tá, a gente projeta, né, vamos supor, eu sou um designer gráfico, supondo não que eu sou mesmo, mas vamos lá, eu sou um designer gráfico e eu vou projetar uma identidade visual, ou sei lá, alguma coisa, seja visual, né? Seja mais pro âmbito digital, visual, até impresso, enfim. Eu tenho que levar em consideração essa questão, né, de como as pessoas percebem, né, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Mas como que isso faz a ligação, por exemplo, né, que tem aquele velho ditado lá, tipo, o design não salva tudo, que é ter o design muito louco, assim, visual e tal, e aí chega lá, a experiência não é boa, o produto é ruim. No caso, como a gente, por exemplo, como designer, como que a gente consegue... de alguma maneira, influenciar ali para quem a gente está trabalhando, ou para quem a gente está ali, que está tomando a decisão do negócio, como que a gente consegue trazer essa percepção para ele? Porque às vezes fica uma coisa muito abstrata, né? E aí a pessoa acaba não dando muito valor. Como que a gente traz essa percepção? Você fala de uma maneira que a pessoa valorize a proposta que você está apresentando? Isso, de que ela veja sentido naquilo que a gente fala, olha, não é só, o meu design não é isso, não é só o visual.
tem todas as outras questões também que tem que ser trabalhadas. Como que a gente traz isso para essa pessoa? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender. Então, não tem como você explicar uma coisa que nem você consegue perceber, né? É por isso que eu bato nessa tecla, né? Da gente conhecer, da gente entender a fundo como é que funcionam os conceitos, né? O que eu sempre falo com os meus alunos é que você não tá num cabo de guerra com o seu cliente. Vocês estão no mesmo time. Então, se você se coloca ao lado dele no sentido de apresentar a sua profissão, não ensinar a profissão, mas de educador mesmo, eu acho que fica um pouco mais leve. E aí, o que eu faço com os meus clientes é justamente explicar e dar exemplos também. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, e tem a ver com essa questão das formas e da sinestesia e tudo mais, que é uma palestra da Pixar. Eu imagino que muitos designers conheçam o estúdio da Pixar, que foi comprado pela Disney e tudo mais. E aí, tem uma palestra do ilustrador da Pixar. E ele fala sobre a psicologia da forma. Então, ele desenha um quadrado e fala sobre o fato do quadrado ser uma forma sólida, uma forma conservadora, uma forma pesada, né? E aí ele desenha o quadrado e a partir do quadrado ele faz o personagem do Sr. Frederiksen, que tem essa personalidade do quadrado. E aí depois ele desenha o círculo e fala do quanto o círculo é uma forma dinâmica, né? É uma forma que tem a ver com o desenvolvimento, é uma forma leve, fluida. E aí ele faz o desenho do... Qual é o nome daquele personagem escoteiro? Eu esqueci. Eu esqueci. E ele faz o personagem do escoteiro, que é o menininho, que ele é todo felizinho e tudo pra ele tá bom, ele é do de boísmo, né? Ele tá tudo tá de boa. E é legal a gente ver isso porque são coisas que passam despercebidos pela vida, né? A gente consome, mas não entende por trás das coisas. Então eu acho que o primeiro passo é justamente mostrar isso pro cliente, né? Ao invés de lutar contra, tentar mostrar para ele o que cada um daqueles caminhos vai trazer. Então, por exemplo, você fez lá um site, uma identidade visual, um cardápio, enfim. E você escolheu usar certas formas, porque você acredita que aquelas formas, aquelas cores, aquela tipografia faz sentido com o objetivo do projeto. Você estudou para isso. E o cliente não quer. Ele quer uma outra coisa. Ao invés de você falar, não vai ficar bom, não faz sentido... isso é péssimo e ficar revoltado, por que não você falar com ele? Tudo bem, a gente pode fazer assim. Só que o objetivo que a gente vai alcançar vai ser esse. É esse o caminho que a gente quer traçar? É isso que a gente quer transmitir? Aí o cliente vai falar, não. Você fala, bom, é isso que a gente vai transmitir. Aí ele vai falar, então podemos repensar. Entende? Então, assim, não é esse cabo de guerra, é simplesmente você vai alcançar resultados diferentes. Então, se eu quero criar ali um visual que seja tio, que seja, sabe, infantil, eu não posso colocar coisas que vão parecer grosseiras, que vão parecer agressivas, que vão parecer muito adultas, sabe? E no design tudo isso tem um significado. Cada fonte, cada cor, cada elemento vai transmitir algo diferente. Então eu acho que é mais por esse caminho. Caramba, é muito bom mesmo. Cara, que sensacional. Realmente eu nunca tinha pensado nessa questão de falar, né? Pô, sei lá, a gente tá fazendo ali, sei lá, com uma cor, né? Que a gente sabe que as cores, né, interferem e tal na percepção. A gente tá fazendo alguma coisa verde e o cliente fala, não, eu quero rosa. E a gente fala, né, não, mas aí a gente vai alcançar outra coisa e tal. Você luta contra ele, né? Aí você luta contra ele, né? E o cliente, ele não é obrigado a saber, cara. Ele não é obrigado a saber, entende? E olha pra você ver quando você dá... E isso é um truque legal de comunicação. Quando você dá ao outro o poder de escolha também. Ao invés... Porque quando você chega com a solução, a tendência da outra pessoa é barrar. Porque, se você tá tentando me convencer de alguma coisa. Agora, quando você chama a pessoa pra decisão, pra solução, ela se sente muito mais confortável, sabe? Então, assim... Você chega pro cliente e fala, olha, tá, você fez azul, mas o cliente quer vermelho. Você fala, podemos colocar vermelho. Vamos chegar nesse resultado. Aí o cliente fala, mas eu não quero esse resultado. Você fala, mas aí não dá. Aí você não dá, então vamos ter que mudar a estratégia, né? E aí vocês vão juntos por esse caminho. É ótimo isso aí, porque pelo menos você não fica naquela... Você não fica frustrado, né? E o cliente também não, né? Enfim. Teve uma coisa que você abordou lá na TED Talks, que você falou sobre o caso do chocolate lá eu não vou lembrar o nome do chocolate, da Kraft. E eu lembrei de um caso de uma cervejaria também, que tinha um público que era muito conservador, que bebia cerveja. E aí, em alguma ocasião especial,
eles fizeram uma embalagem diferente, eu acho que era, eu não me lembro pra que evento que era, mas eles fizeram uma embalagem diferente e, tipo, na hora, naquele ano, quando fizeram aquela campanha, as vendas diminuíram daquele determinado público. Porque eles falavam que a cerveja tinha sido alterada, que a cerveja não estava com o mesmo gosto, que aquilo não era cerveja de fato, era outra coisa, era tudo menos... E era a mesma cerveja. E era a mesma cerveja. Por que a gente tem essa percepção? Por que isso acontece realmente? Como que funciona? Acontece super, que é justamente a nossa relação multissensorial, né? Mas o caso foi o seguinte, é o Cadbury, o nome do chocolate, né? É um chocolate britânico. E ele é muito antigo, tem mais de 100 anos esse chocolate. Então, pensa, é um chocolate muito tradicional, as pessoas são muito acostumadas, né, a comer. E aí, em 2010, ele foi adquirido por uma outra empresa, que é a Kraft. E a Kraft fez o quê? Ela mudou o formato da barra, né? Ela mudou o formato da barra desse chocolate. E aí as pessoas começaram a reclamar que ele estava muito enjoativo, que ele estava doce, e que a Kraft tinha cometido vandalismo cultural, né, assim, e saiu nos jornais, né, tem matéria sobre isso, enfim, foi um bafafá. E aí, o que acontece? A Kraft, ela veio a público e falou, gente, não mudei. Tipo, que loucura é essa, né? Que surto coletivo é esse, né? E aí, o que eles falaram foi que eles só mudaram o formato da barra, porque o formato arredondado encaixa melhor na cavidade bucal, enfim. Só que isso afetou a percepção do sabor das pessoas. E isso é muito engraçado, porque se vocês repararem no dia a dia, vocês vão perceber que os chocolates mais doces, eles realmente são mais arredondados. Na embalagem, eles aparentam ser mais brilhosos, que é por causa de refletir a gordura, né? Pra você entender que vai ter gordura e açúcar naquela parada. Mas repara nos chocolates amargos. Eles têm a borda fina. Eu falo que quem gosta de chocolate amargo não tem nem alma. E eu sou uma dessas pessoas. Eu amo chocolate amargo. Você não tem alma. O negócio é seco. Ele não tem brilho. Ele é áspero. Ele é seco, sabe? Ele é fosco. Borda aqui na reta. E é isso que eu espero de um chocolate amargo, né? Eu espero que ele aparente ser amargo. E uma vez eu comprei um chocolate amargo que ele era arredondado e me deu muito nervoso. Então, assim, isso tá no nosso dia a dia, né? Tem uma outra pesquisa também, essa é qual universidade? De Londres, que os pesquisadores chegaram a uma conclusão também que vegetais, por exemplo, servidos em pratos redondos, né, em tigelas e tal, eles são percebidos também como mais doces do que quando servidos em pratos rasos, pratos mais quadrados. Olha que loucura. Meu Deus, é muito... Nossa, é uma coisa muito de louco isso, gente. É muito... E tem um conteúdo que eu fiz um conteúdo sobre isso, postei no TikTok, e esse conteúdo viralizou pra caramba, chegou quase que 5 milhões, e os comentários foram muito maravilhosos das pessoas fazendo outras associações, e eu até trouxe pra palestra, né, que foi a associação, que foi a diferença entre a paçoca de rolha e a paçoca quadrada, que a paçoca de rolha era muito mais gostosa, sendo que as duas são a mesma coisa. Teve a diferença do ovo de Páscoa e da barra de chocolate, a diferença do misto quente cortado quadrado e cortado triângulo, tem diferença no sabor. Tudo são nossas percepções. E é muito sutil. E como que, quando a gente tem todo esse conteúdo, né, que a gente sabe que as formas, elas interferem diretamente no nosso design, também diretamente na nossa percepção, como que a gente pode usar esse conhecimento como aliado para produzir designs mais emocionantes? Exatamente. Bom, a primeira coisa é entender que é o seguinte, vamos lá, por que a gente está falando de sentidos e de design e todas essas coisas? Como é que funciona o seu processo de percepção do mundo, tá? Primeiro, os seus sentidos entram em contato com aquela coisa. Sua audição, sua visão, paladar, tato, olfato, enfim. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é aquela coisa estimular esse seu sentido. Então, ela estimula esse seu sentido e te gera uma emoção. A emoção sempre vem primeiro. Então, a emoção é ansiedade, tristeza, nojo, sabe? Fome, enfim, vai te gerar algum dessas emoções. Alegria. Depois que isso te gera uma emoção, essa sensação, que é a etapa que a gente chama de sensação, que tem a ver com os sentidos, aí é que você vai pensar sobre isso. Entende? Então, a emoção sempre vem primeiro. Vem a recepção,
sensação e depois a percepção, que tem a ver com, enfim, seu cérebro racional aí, que você vai pensar sobre aquilo, você vai pensar o que você faz com aquilo, enfim, vai tomar uma atitude. Então, se a gente está falando que a nossa visão, que é o nosso sentido, tem a ver com sensação e tem a ver com emoção, a gente está falando que design também tem a ver com isso, porque design está inserido no campo dos sentidos. Design é o nosso primeiro impacto, não é? Então, design é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente toca, é aquilo que a gente, né? Então, design está no campo das sensações e das emoções. Então, não tem como a gente falar de design se a gente não falar de emoção. Tudo que você faz enquanto designer, tudo gera emoção nas pessoas. Então, se você faz uma criação lá, qualquer, entenda que aquilo está gerando alguma sensação nessa pessoa, portanto, alguma emoção. Só que, para a pessoa, isso é muito inconsciente, né? A gente sente emoção, mas a gente não sabe nomear essa coisa. A gente não sabe, eu não sei nomear. Eu só tô sentindo mesmo e vou agir. Só que você, como designer, você consegue, de certa forma, guiar essa emoção. Então, você sabe que se você fizer uma forma lá no seu layout que ela é triangular, ela vai causar uma emoção na pessoa que é diferente de uma forma redonda, fluida, curva. São emoções diferentes. E aí, qual é o papel do design? Entender qual é a emoção que ele quer causar. E esse é o grande desafio, eu acredito. Então, o design, ele sempre está atrelado, por exemplo, a marcas, né? O design sempre vai estar atrelado a marcas, né? Pelo menos dentro da publicidade. E aí, como é que essa marca está alcançando as pessoas inserido dentro desse contexto, sabe? Então, é importante a gente estudar sobre emoções. É importante, porque é o que você perguntou, né? Como a gente pode fazer algo mais emocional? A gente já faz. A gente só não sabe como utilizar isso como ferramenta de forma consciente. Mas todo mundo usa as emoções. Nossa, muito, muito, muito legal esse assunto. Eu vou pedir pra você... Olha, eu poderia ficar falando aqui horas, mas nosso tempo já tá acabando. Com certeza eu quero aí fazer o convite pra uma parte 2, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, que é um tema que eu gosto bastante também. Eu acredito que o pessoal gosta também. Mas pra gente, né, indo pro final, né, que a gente conversou bastante sobre design, sobre emoção, nessa parte aqui eu peço para todo convidado, né, que vem aqui, né, se despedir do pessoal e indicar alguma coisa no sentido da nossa conversa aqui que a gente falou aqui nesses 30 minutos. E também, né, no final deixar uma frase de efeito aí para quem tá ouvindo a gente. Ai, que ótimo. Não, imagina, obrigado pelo convite. Adorei falar sobre isso. É algo que realmente a gente fala pouco, né, no design. A gente acha que design emocional é uma área do design, não é. Todo design é emocional. Uma indicação que eu queria trazer é você estudar sobre o comportamento humano. Eu vi uma frase por aí que falava muito sobre, se você quer ser um bom designer, não estude sobre design. Estude sobre pessoas, estude sobre história, estude sobre comportamento, estude sobre o mundo, porque design é sobre isso. Uma primeira indicação que eu queria fazer muito, e aí não tem a ver com design, eu acho que as minhas indicações não vão ter a ver com design. Porém muito. É uma série da Netflix chamada Bebês em Foco. Fica tranquilo, não é série bonitinha de bebezinho para pais e mães. É uma série sobre desenvolvimento humano. Incrível. Fala como o ser humano se cria, como ele se desenvolve. E aí fazem vários testes com bebês desde pequenininhos. Então, como é que o bebê enxerga, diferencia rosto de paisagem, como é que o bebê escolhe seus aliados, como é que o bebê cria relações, e o design tem muito a ver com isso, com como a gente percebe o mundo. Essa hoje é a minha série favorita da vida, de verdade. E a minha segunda indicação, que também não tem a ver com design, mas tem muito, é um livro chamado Emocional, a nova neurociência dos afetos. E aí eu vou olhar o nome do autor, e esse é um livro muito maravilhoso, que também fala sobre como são criadas as nossas emoções. Por muito tempo, a gente achou que... Os cientistas achavam, né, que o nosso lado emocional era improdutivo. E as pessoas sempre relacionavam as decisões emocionais como decisões fracas, né? Então, poxa, você foi levado para emoção? Ai, que pessoa fraca. Só que os novos estudos mostram que, na verdade, a gente precisa das emoções para pensar melhor. As emoções são apenas o instrumento que o nosso consciente usa para tomar nossas decisões. Todas as nossas decisões passam pelas emoções. E aí o nome do livro é Emocional, a nova neurociência dos afetos, e é do Leonard
Mlodinow. Não deve ser americana não, mas é isso. E esse livro é muito, muito incrível. Então, a minha dica é isso para os designers. Estude além do design. Vocês vão ver o quanto tá tudo interligado. E aí, bom, a minha frase de efeito é: não tem como falar de design sem falar de emoção. O design, ele é emocional. Muito legal, nossa, muito, muito, muito legal, cara. Esse assunto é muito legal. Eu gosto muito desse assunto. Tem muitos livros de psicologia também que eu gosto bastante, porque, né, é essa relação, né? A gente tem que entender de pessoas. Mas, bom, Tamara, muito obrigado por você ter topado participar. Eu tô aqui lisonjeado com a sua presença. Eu gostei muito de ter você aqui para falar um pouquinho desse assunto que é muito legal, que eu gosto bastante. E fica aí o convite para próximos episódios também a gente voltar a conversar. Eu que agradeço o convite. Adorei, obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Queria convidar as pessoas que estão ouvindo a palestra que está disponível lá no YouTube, né, na plataforma do TED Talks, do TEDx, na verdade. Fica o convite também para seguir nas redes sociais, Tamara Ilealtar, em todas as redes, é o mesmo user, tá bom? Obrigado pelo convite, Giovanni. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Lembrando que todos os links que a Tamara me passou vão estar tudo na descrição, tá? Então desce aí um pouquinho aí que você vai ver todas as referências que ela passou. Quero pedir também aí para você dar um apoio pra gente lá no Instagram, também seguir a gente no TikTok. Eu atualizei o link da bio do meu Instagram, então eu tô colocando para ir para outros lugares também, como pro blog, onde eu escrevo bastante coisa. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Um cheiro, um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Falou!